mais um domingo na reunião dos santos, na comunhão dos santos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. E é muito bom, irmãos, estarmos aqui celebrando, mas sabemos que essa semana foi uma semana muito difícil para nós como igreja local, né? Passamos por uma perca muito grande, né? Pastor Geraldo, nosso companheiro de fé, companheiro de caminhada. Para quem não sabe, irmãos, para quem talvez está se chegando agora, o pastor Geraldo é aquele senhorzinho que sempre chegava aqui com seu terninho e cumprimentava todo mundo com um sorrisão no rosto, né? Eu nunca vi o pastor Geraldo chegar aqui na comunidade e não sorrir para todo mundo. Então essa semana, né, infelizmente nós fomos surpreendidos com o falecimento dele, mas ao mesmo tempo é o que a gente fala, né? Como Paulo disse, a morte para o crente é lucro, irmãos. Então sabemos que nesse momento agora, ele está muito melhor que nós, ele está no colo do Pai, está desfrutando do Senhor, mas é lógico que nós, como seres humanos que somos, né? A gente sofre, a gente sente, mas uma coisa que me alegrou muito também foi a presença de toda a igreja ali no velório, ali junto com a família. Então, que bom ver que nós, como uma comunidade de fé ainda pequena, né, compreendemos o que é ser igreja, né, irmãos? Ser igrejas não é só alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram, dar suporte, dar apoio. E então, irmãos, ainda, né, se você não mandou a sua mensagem aí de condolências, então mande para o Joás, né, para a pastora Débora, para a Josi, né, que são os familiares mais próximos, o Filipinho que está aqui, depois dá um abraço nesse menino, porque eu sei o quanto foi difícil para ele, o Felipe que estava lá no momento, né, eu liguei para o Felipe logo que eu fiquei sabendo da notícia, e ele naquele desespero lá, né, que aí ali encontrando o pastor Geraldo ali no chão, já falecido, mas é como eu falei, o que nos conforta é que de fato, irmãos, o pastor Geraldo combateu o combate, irmãos. Se tem um homem que combateu o combate, foi aquele ali, encerrou bem a carreira, guardou a fé, 40 anos, irmãos, servindo só como diácono, no ministério de diaconato da igreja, pastoreando mais de 300, 400 diáconos, lá no Macapá, na rede de igrejas da Assembleia de Deus, pela qual eles faziam parte, veio para cá, para Goiânia, para tratar. Eu nunca esqueço o pastor Geraldo chegando aqui, numa cadeira de roda, irmãos. Para ele entrar, a gente tinha que organizar tudo ali, porque tinha que vir carregando a cadeira de roda e pondo ele ali, e graças a Deus nós pudemos desfrutar de um tempo com ele, com uma boa saúde. Então ele chegou praticamente morrendo, mas o Senhor restaurou o vigor, a saúde dele, e nós ficamos aí 4 anos, né? Praticamente 4 anos, né? Que eles vieram 3, 4 anos, desfrutando dele aqui com a saúde excelente, e até para pescaria com nós agora, pensa, Diogo, já estava pronto para ir para pescaria com a gente, mas o Senhor sabe de todas as coisas, nós pudemos aí então, de fato, desfrutar de bons momentos com ele, bons momentos de alegria, ele bem, o tempo todo conosco, que aprove o Senhor, né, que fosse dessa maneira, nesse momento. Então o que cabe a nós é agora confortar a família, né, trazer essa palavra de apoio, tanto o Joás, a pastora Débora, a Josi, eles foram para Macapá, o corpo foi transferido para lá também, fizemos um velório aqui, mas o velório principal é lá, porque lá é onde toda a história deles, né, foi construída ali, junto à Assembleia de Deus, e eu sei que uma grande festa, um grande cortejo o aguardava lá, mas nós possamos estar preparados para quando eles retornarem, para dar todo o suporte, né, para essa família, e que agora, mais que nunca, vai precisar. Querendo ou não, o pastor Geraldo era ali o pilar, né, o esteio daquela família, e agora sem ele a gente sabe que eles ainda ficam ainda ali, né, sem saber, a ficha vai caindo, é processual, né, então essa ficha ela vai caindo no dia a dia, o que eu pelo menos penso, né, a parte mais difícil, talvez não é só ali na hora do velório, obviamente que ali, ainda sem compreender direito, mas é numa segunda-feira à tarde, quando vai bater no final do dia, estava acostumado todo dia aquele lanchinho da tarde ali junto, sentado à mesa, e ele não vai estar lá mais. Então que a gente possa ser esse apoio para essa família, convidar eles para ir na nossa casa, irmos até eles também, até para que passe um pouco, né, esse período mais difícil aí, tá bom? Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Tivemos também ontem aqui, né, nossa segunda edição
do café da manhã com o empresário. Se você não vê, irmãos, não perca o próximo, porque é uma bênção esse evento, né? Mateus ali encabeçando, parabéns aí pela organização. Eu não pude estar, né, irmãos? Essa é a dor do empresário, né, irmão? Eu ontem, infelizmente, tive um problema, não consegui estar, mas eu já recebi um monte de feedback, sei o quanto foi bom. E o que me alegra o coração, irmãos, é saber que Deus cuida dos seus e que há pessoas capacitadas para todos os momentos. Porque eu que ia falar ontem e eu fiquei sabendo que foi uma bênção, então amém, era para ser. E glória a Deus por isso. Os irmãos que falaram, que participaram aqui, eu sei que foi usado instrumento de Deus aí para abençoar a vida daqueles que estiveram. Então não perca aí a próxima edição, porque também é uma maneira, irmãos, de nós alcançarmos aqueles pelo qual às vezes tem uma dificuldade, um preconceito de vir no culto, mas às vezes é um amigo seu lá do trabalho, aí quando você fala de uma palestra como essa, isso chama a atenção dele. Pô, vamos lá, vamos tomar um café da manhã junto, é um grupo de empresários, nós vamos falar sobre um assunto da atualidade. Então é uma oportunidade também de trazermos essas pessoas para estar mais próximos conosco, amém? Glória a Deus. Irmãos, começamos também no domingo passado uma série, irmãos, que para mim essa série vai ser talvez a mais desafiadora, mas uma das mais edificantes, né, que nós temos, porque o livro de Romanos, além de ser muito rico em teologia, é um livro que vai ser extenso para uma série, né? Geralmente séries a gente faz, elas duram aí 2, 3 meses, essa aí é desafiadora, irmãos, porque essa série aí dá para ficar um ano inteiro, se a gente quiser, somente nessa série. Obviamente que no meio do caminho nós vamos intercalar, porque vão ter algumas festividades, né, como Reforma Protestante, Natal, então algumas festividades que tem no nosso calendário cristão, a gente dá um intervalo para que a gente possa ministrar algo mais temático, né, dentro do nosso calendário aí, mas vamos seguir firme, amém, irmãos? Glória a Deus por isso, vocês estão juntos aí nesse desafio, amém? Então, irmãos, o mínimo que eu peço para vocês é leia Romanos durante a semana. Pega aí essa epístola que Paulo escreveu, essa carta que Paulo endereça àquela igreja, pela qual ele ama, mas não havia conhecido os irmãos ainda, e se debruce nela. Então, se coloque de pé, hoje nós vamos dar continuidade no segundo sermão, o Evangelho aos Romanos, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8 em diante. Acharam aí? Amém? Vou ler aqui então. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós em minhas orações, e rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar, pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. E não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitai-vos, contudo, tenho sido impedido até esse momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que, em tudo que depender de mim, estou preparado para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Porquanto, não me envergonho do evangelho, porque é o poder, diga assim, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Feche seus olhos, Espírito Santo de Deus nos dê um batismo de revelação e sabedoria, para que possamos compreender da Tua palavra, para que possamos ser ministrados através dessa porção das Escrituras, e que nós não venhamos ser só ouvintes, mas praticantes do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode tomar o seu lugar. Se você preferir, né, e eu assim indico,
deixe a sua Bíblia aberta, porque nós iremos trabalhar de forma expositiva todos os versos dessa porção das Escrituras. Domingo passado eu dei uma dica para os irmãos, e essa dica, irmãos, é muito válida para aqueles que querem aprofundar um pouco mais, aprender um pouco mais, durante todo o período dessa série. Se você quiser trazer um bloco de anotações, se você quiser anotar aí no seu celular, desde que você coloque o celular no modo avião, né, irmãos? Glória a Deus por isso, aleluia, né? Posso ouvir um amém, igreja? Amém? Porque eu sei que essa ferramenta é uma bênção, irmãos, mas ao mesmo tempo que ela é uma bênção, ela também pode ser uma distração para vocês, e o nosso desejo é que vocês possam absorver o máximo possível, amém? Então o tema dessa mensagem de hoje é: o Evangelho é o poder de Deus para salvar, e por isso devemos viver sem a vergonha de anunciá-lo. Só recapitulando o que a gente aprendeu no primeiro sermão dessa série, os 3 pontos chaves ali do primeiro sermão é: somos servos. Essa palavra servos no original grego, ela significa doulos. E o que é doulos, irmãos? A tradução é escravo. Diga assim: escravo. Irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Você, a partir do momento que é alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, você não é mais dono da sua própria vida. A sua vida agora pertence ao Senhor, porque quando servimos ao Senhor, nós nos colocamos como escravos fiéis das Escrituras de Jesus, amém? Glória a Deus, irmãos. É importante que nós entendamos que nós somos escravos fiéis ao que está escrito nesse livro aqui. A Bíblia, ela é soberana sobre as nossas relações, sobre a nossa vida. Irmãos, nunca pode haver uma negociação se a Bíblia está dizendo o contrário, amém? Glória a Deus, não se negocia a palavra de Deus. Outra coisa, outro ponto importante que nós aprendemos na primeira parte dessa série é que o Evangelho não é uma novidade humana, mas é uma promessa antiga. O Evangelho é uma promessa lá de trás, desde o Gênesis, e todos os profetas já anunciavam sobre o Evangelho. Glória a Deus. E o Evangelho também não é só uma informação, mas é uma transformação. Diga assim: o Evangelho não é só uma informação, mas é uma transformação. Isso aí, irmãos, precisa ser uma verdade para vocês. O Evangelho precisa ser uma verdade para nós, de que ele não é só uma informação. Todos os domingos, pastores pelo Brasil e pelo mundo se reúnem em uma igreja, em um prédio como esse, para anunciar o Evangelho. Só que muitas vezes o Evangelho que é anunciado, ele tem sido apenas uma informação. E aí você sai dessa reunião com a informação que Jesus morreu, que ele ressuscitou, que ele está sentado à destra do Deus Pai, que ele é todo poderoso, que ele está esperando o dia que ele virá buscar a tua igreja. Porém, tudo isso é um monte de informação, que de nada vale se você não gerar uma transformação genuína de vida. Não adianta, irmãos, você decorar toda a Bíblia. Não adianta você arrotar um monte de versículos bíblicos de cor, se você não tem uma vida transformada pelo poder do Evangelho, amém? Então é importante que a gente entenda que o Evangelho não é só uma boa informação. O Evangelho é uma notícia que você deve anunciar e que tem que gerar transformação nas pessoas ao seu redor, amém? Glória a Deus. Então, entrando já nessa porção aqui que nós agora acabamos de ler, eu quero fazer uma breve introdução. Paulo aqui ainda não conhecia então a igreja em Roma pessoalmente, mas ele já tinha um profundo amor, irmãos, e desejo de estar com esses irmãos. Pela fala dele aqui, dá para ver a oração de gratidão que ele tem pelos irmãos ali em Roma. Ele mostra um desejo ardente que ele tinha de estar ali com aqueles irmãos compartilhando dons espirituais. Ele queria estar ali com aqueles irmãos, a motivação dele era o Evangelho que estava sendo pregado em Roma. E aquilo motivava Paulo a estar com aqueles irmãos, para que houvesse uma comunhão e uma edificação mútua. E o clímax aqui então, do que Paulo está falando nessa porção, é que ele não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus.
É muito importante, igreja, nós entendermos essa porção aqui. Eu não me envergonho do evangelho. Quantas vezes, irmãos, você teve a oportunidade de pregar o evangelho para alguém e você não o fez? Quantas vezes, talvez, você teve a oportunidade de testemunhar o evangelho para alguém e você não o fez? E o evangelho, irmãos, é o poder de Deus que transforma. Eu vou contar um testemunho para vocês verem o quanto é sério isso que eu estou falando aqui. Ontem, eu extremamente cansado, ontem eu tive um problema lá na empresa, por isso que eu não vim até no café da manhã, e aí tarde da noite, fui sair, já era 9:30 da noite, cansado, irmãos. Pensa num homem que estava destruído ontem, muito cansado. E aí a Sara estava no chá de fralda, né, lá do Lucas e da Nath, os irmãos aqui da igreja. Eu falei assim, vou pegar um Uber e vou para casa, eu estou moído. Chamei o Uber e fui para minha casa. E aí o Satanás, irmãos, ele é tão astuto, que tudo que ele quer é o quê? Te destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então é tudo que ele quer. E aí, irmãos, olha que eu ando de Uber desde quando o Uber existe, irmãos. Minha nota no Uber é 4.9. Só não é 5 porque situações como a de ontem. Por isso que é um testemunho. Mas ainda vou contar para vocês como nós devemos andar no Espírito. Chego na porta do meu condomínio. Primeira vez na história da minha vida, o motorista parou na rua, mas não foi na porta do condomínio para eu acabar de chegar a pé dentro da minha casa. Porque se ele para na portaria e fala assim, irmão, não vou entrar, né? Vou te largar aqui, você vai a pé. Tá tudo bem, ainda que eu tivesse que andar dentro do condomínio um bom pedaço. Todos os Ubers que eu já peguei na história me deixou na porta da minha casa. Tudo bem. Só que ele não parou na porta da minha casa, irmãos. Ele parou na avenida. É na avenida, e, tipo assim, é longe da portaria, fora que da portaria ainda tinha que entrar dentro da minha casa. Eu estava com uma mochila daquelas que é quase com uma mudança, e ele simplesmente virou e falou assim, não, é só até aqui a sua corrida. Eu olhei e falei assim, irmão, como assim é só até aqui? Eu botei dentro do meu condomínio. Ele, não, a sua corrida é só até aqui. Aí, aquela hora sobe, né? Aqui ninguém, nessa hora, irmão, você não quer ser crente hora nenhuma, você quer ser macho, você quer ser valente. Mas eu respirei fundo e abri a porta. Só que na hora que eu abri a porta, irmão, olha o quanto o Satanás é abusado, irmãos. E eu, de boa, falei, não. Falei comigo mesmo, vou andar e tá tudo certo, tá bom. Irmão, na hora que eu abri a porta, ele virou e falou dessa maneira, não bate a porta, seu playboy mimado. Irmãos, ele me buscou no... Sabe o que eu fiquei impressionado? Que ele me pegou na porta do meu trabalho, eu estava com uniforme do trabalho, com uma mochila, ele me deixa do outro lado da rua. Na hora que eu abri a porta, ele falou assim, não bate a porta, seu playboy mimado. Irmãos, nessa hora, irmão, aí, não existe crente, irmão, nessa hora. Aí não tem crente, né, irmão? Só que eu desci do carro e falei assim, irmão, não preciso bater a porta. Só que ele continuou falando, e falando, e falando, aqui é trem, o Satanás encarnado, justamente para tirar a paz. E aí tudo bem, né? Eu virei para ele e falei, né, eu só nervoso ali na hora, eu virei e falei assim, irmão, deve ser por isso que você é Uber até hoje, se você continuar desse jeito, você vai morrer, o Uber nunca vai avançar na vida. E aí ele endemoniou, irmão, desceu do carro, e aí queria vir atrás de mim, e eu só virei as costas e fui, mas glória a Deus por isso. Cheguei em casa, na hora que eu entro dentro de casa, irmãos, aí, irmão, aí é onde entra o evangelho. Na hora que eu botei o pé dentro da minha casa, o Espírito Santo de Deus virou e falou assim, fala com ele e pede perdão. Eu falei assim, não, tá de brincadeira. Deve estar acontecendo alguma interferência no céu aí. Eu acho que Jesus não viu a história direito. Eu acho que o Espírito Santo, na hora, não escutou como que foi o negócio. Irmãos, eu não consegui tirar a roupa que eu estava no corpo enquanto eu não pedisse perdão para ele. Eu falei, como que eu vou pedir perdão para os caboclos? E futricava no aplicativo, não tinha como falar com ele. Eu quase liguei pro Dinho, porque o Dinho eu passo a placa, ele acha até o sobrenome, o nome da mãe, de onde que ele veio. Quase chamei o Dinho. Mas eu falei assim, deve ter como. Aí eu fui, quando você perde alguma coisa, esquece alguma coisa dentro do Uber, aí tem a opção de você ligar pro cara. Isso é o evangelho, irmãos. E eu ligo pro cara e falo assim, irmão, eu sou aquele cara que você acabou de deixar aqui. Eu estou te ligando para falar que eu não estava num dia bom e eu quero te pedir perdão.
Amém, irmãos? Isso é o Evangelho do Senhor. O Evangelho não é só informação, irmãos. Nós não podemos viver só de informação, mas é de uma vida transformada. E nem todos os dias você vai estar aleluiado, querendo dar glória a Deus. Vai ter dia que você vai estar querendo, irmãos, chutar o pau da barraca. Vai ter dia, irmãos, que se alguém passar na sua frente e buzinar, irmãos, você vai querer descer do carro e desviar. Só que aí é onde entra o Evangelho, irmãos. Por isso nós precisamos viver uma vida de intimidade com Deus, porque é nessas horas que o Espírito Santo de Deus vai aquecer seu coração e vai falar assim: acalma, meu filho. Entende, irmãos? O meu desejo na hora que eu estava no carro era mandar aquele cara ir para qualquer lugar. Mas na hora que eu entro dentro da minha casa, o Espírito Santo veio sobre a minha vida e fala assim: resolve, você que tem que dar testemunho, não é ele que tem que dar testemunho, você que é pastor, você que é homem de Deus, e ele não, ele tem que ler a Bíblia em você. Então, irmãos, por isso, vou pedir para as crianças ou se retirarem ou fazer silêncio, gente. Amém? Glória a Deus, tem essa linha, então, inclusive é a minha, por isso que eu estou falando, pode levar lá para fora. Aqui não... tem dessa, irmão, que é igreja. Glória a Deus, hora de correr, hora de correr, hora do culto é hora do culto. Glória a Deus, amém, irmãos? Então, irmãos, vai ter hora que nós vamos precisar, irmãos, ter intimidade com Deus, porque senão é nesses momentos, irmãos, é nesses momentos que o Satanás vai dar uma rasteira em você. Por isso nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, ele é o poder de Deus. E Paulo aqui então ele está ensinando duas lições centrais nessa porção, a importância da comunhão do corpo de Cristo, e a centralidade do Evangelho como poder de Deus. O Evangelho só vai ter poder nas nossas vidas quando Cristo é o centro de todas as coisas que nós fazemos. Então, para a gente avançar aqui, de forma mais expositiva no texto, eu quero ler com vocês novamente, do verso 8 ao verso 10, que vai dizer assim: em primeiro lugar, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamado a fé que demonstrais. Olha o que ele está falando da igreja em Roma. O mundo inteiro estava falando da fé que aqueles irmãos tinham. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós em minhas orações, e rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto um caminho para que, enfim, eu possa ir visitar vocês. Então Paulo aqui, irmãos, ele está expressando a gratidão que ele tinha pela fé daqueles irmãos, e a intercessão que ele faz por aqueles irmãos. Paulo é grato a Deus pela fé que havia entre os irmãos em Roma. A fé deles era conhecida por todo mundo, irmãos. A fé que nós proclamamos tem que ser conhecida, irmãos, por todo mundo que está ao nosso redor. Paulo aqui está elogiando aqueles irmãos, que o mundo inteiro conhecia a fé que aqueles irmãos proclamavam. Agora, será que pelo menos o seu vizinho sabe a fé que você proclama? Qual foi a última vez que o seu vizinho bateu lá na sua porta e falou assim: ó, meu irmão, ora por mim que a coisa está feia? Sabe quando ele vai fazer isso? Quando ele descobrir que você tem uma fé que é conhecida por todo mundo. Porque enquanto você ficar guardando essa fé só para você, irmão, ninguém vai saber que você proclama uma fé a um Deus vivo, que está no trono e que é o Todo-Poderoso. Hoje eu estava lá na operação da minha loja, hoje pela manhã, e aí a funcionária do nada começou a abrir o coração. E começou a falar sobre a Rebeca foi comigo hoje cedo, né? Levei ela. E aí ela foi comigo, chegou lá, ela vendo a minha filha, a Rebeca, ela falou assim: ô, é bom demais essa fase, mas depois que chega na adolescência dá um trabalho. Aí eu já peguei. Na hora que ela falou, adolescência dá um trabalho, eu falei, ela deve estar passando problema com a filha. Eu falei, não, e aí, por quê? Me conta. Ela contando que a filha foi nascida, criada na igreja, mas que agora está toda rebelde, que resolveu revoltar, que não quer saber mais de Jesus e tal coisa. Irmãos, o tempo inteiro Deus vai te dar oportunidades de você ministrar o Evangelho na vida das pessoas. De você trazer o Cristo para o centro da situação. E naquele momento ali, então eu já parei tudo que eu estava fazendo e falei, peraí, vem cá. Vamos conversar, me conta um pouco dessa história. Deixa eu entender isso aí.
Vamos entender o porquê essa menina está nessa situação. E aí ela foi abrindo o coração e foi falando, falou assim, é porque a gente, durante toda a criação dela, era vida só de igreja, aquela loucura, a gente abriu muito mão dela. Eu falei, então tá aí o ponto. Algumas prioridades, cuidado com todo ativismo. Ativismo religioso não quer dizer que você está pregando o evangelho. Amém, irmãos? Cuidado com isso. Não confunda atividade com pregação do evangelho. Você prega o evangelho quando você está lá atendendo uma pessoa, e ao atender aquela pessoa sem falar de Jesus, você não se corrompe. Você tem princípios, você tem valores. Sabe quando aquele grupinho de amigos lá da sua empresa começa a postar pornografia dentro do grupo dos amigos da empresa? E aí você bonitão está lá dentro. Não, mas eu nem olho nada. Não é questão de olhar ou não olhar, irmãos, é questão de vazar de lá. É mandar uma mensagem bem bonita e romântica para eles, irmãos, eu estou vazando porque eu sou fiel a uma única esposa e ela me satisfaz em tudo que ela tem. Obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês e o casamento de vocês. Entende, irmãos? É assim que você prega o evangelho. Pastor, mas você está sendo muito agressivo. Tem hora que tem que ser, né? Imagina Jesus na hora que ele chegou lá no templo e os cambistas estavam vendendo as coisas. Vocês acham que Jesus ali foi tranquilinho em derrubar as mesinhas? Peraí, vamos tirar a mesinha para o canto aqui, ó. Não, vamos pôr ali na rua. Não, irmãos. A Bíblia diz que ele foi com o chicote dando chicotada no povo. Então tem horas, irmãos, que o evangelho ele tem que ter essa pitada de ofensa. Mas em todo momento o evangelho é amor, que vai abraçar, que vai acalmar. Entende, irmãos? Então Paulo aqui está falando da fé desses irmãos que era conhecida. As pessoas ao seu redor conhecem a fé que você professa. Ele constantemente, irmãos, mostra a preocupação espiritual que ele tinha com aqueles irmãos que estavam em Roma. Em todo momento ele acreditava no fortalecimento mútuo uns com os outros. Ele não só queria abençoar aqueles irmãos, mas ele também queria ser abençoado por aqueles irmãos. Ou seja, a nossa caminhada é uma caminhada de edificação mútua. Se você não está sentando na mesa para ser edificado ou para edificar alguém, irmãos, que fé que você está professando? Que evangelho é esse que você professa? Não existe eu sou a igreja. Cuidado com esses termos, irmãos. Ninguém é a igreja, você é no máximo aí o templo do Espírito Santo. A igreja é a reunião do povo de Deus reunido. Isso é a igreja. Cuidado com esses coaches, gospels aí, né, que fala que eu sou a igreja. Não, irmão, ninguém é igreja sozinho. A igreja sozinha não existe. A igreja só existe quando há comunhão dos santos, o povo de Deus reunido. Isso é a igreja, os dons se manifestando, os ministérios sendo ativados. Isso é a igreja. Eu sozinho sou templo do Espírito Santo. O que vai falar lá no sermão do monte? Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e ora. Isso é você sozinho, você e Deus. Agora você reunido com o povo de Deus, você é igreja do Senhor Jesus. Então isso que Paulo estava falando, o fortalecimento mútuo, nós estamos sentando junto uns com os outros, eu quero fortalecer vocês, vocês fortalecem a minha fé. Então a fé cristã, ela é comunitária, irmãos. Ela não pode ser individual, ela não pode ser guardada só para você, ela não pode ser individualista. Cada vez mais esse mundo caído, ele tem pregado o individualismo. As pessoas estão vivendo de forma individual. Vai chegar um ponto daqui a pouco, irmãos, que essa próxima geração, se a gente não treiná-las conforme o evangelho, vai chegar uma hora, irmãos, que eles não vão querer nem sair de casa. Eles não vão querer nem sair das telas. Porque é uma geração que está sendo treinada para o egocentrismo. Eu estou lendo um livro que ele diz liderança como Jesus. Seja um líder como Jesus foi. E aí nesse livro ele vai falar o seguinte: uma das coisas que mais vai contrária ao evangelho, sabe o que é? O ego. Porque toda vez que eu sou egocêntrico, eu estou confiando em mim mesmo. Eu estou olhando somente para mim. E a nossa natureza cristã, ela é uma natureza que eu não sou nada sem Deus. Eu sou escravo fiel do Senhor. Entende, irmãos?
Por que a gente tem que tomar muito cuidado com alguns conceitos que são implantados em nós e que pode até te levar, irmãos, a ter sucesso na vida profissional. Mas nenhum sucesso na vida profissional justifica o seu fracasso espiritual. Nenhum sucesso profissional justifica a sua casa se perder, porque você vai ser cobrado dos seus. Ainda que a salvação seja individual, mas você vai ser cobrado dos seus. Eu vou ser cobrado das minhas filhas. Eu vou ser cobrado da minha esposa. Amém? Então, irmãos, não há nada que vai compensar se você tiver um fracasso espiritual. Então, uma igreja saudável, irmãos, é uma igreja marcada por uma oração mútua, uma edificação mútua, uma igreja que se reúne para orar. A reunião de quarta-feira, irmãos, está uma bênção. Tem a de sexta pela manhã. Então, você tem a opção de vir sexta de manhã, você tem a opção de vir quarta à noite. Não, pastor, de manhã eu trabalho, eu não posso vir. Quarta à noite você está aqui, ué. Igreja precisa orar junto, edificação mútua, uns orando pelos outros, um compartilhando uns com os outros. Não caminhe sozinho, irmãos. Caminhar sozinho não é nem uma questão se vai cair ou não vai, é só uma questão de quando vai cair. Todos os homens, irmãos, que passaram por essa terra, seja ele herói da fé, seja ele homem de Deus, todos, inclusive Davi, um homem segundo o coração de Deus, quando ele se isolou e ficou sozinho lá no quarto e não foi cumprir o chamado dele, que era ir para a guerra, ele falou, não, eu vou ficar aqui sozinho agora, egocêntrico, né? Agora eu vou ficar aqui sozinho, de boa, porque eu já conquistei tudo que eu queria, eu não preciso de mais nada, não preciso nem ir para a guerra, não preciso cumprir o chamado de Deus. O que aconteceu? Caiu. Todo homem que anda sozinho, não é se vai cair, é quando vai cair. É quando. Então não ande sozinho, irmãos. Estabeleça alianças fortes entre homens de Deus, que te aproxima do Senhor. Nós tivemos quarta-feira aqui com uma pastora, né? Elissandra, rapaz, mulher de Deus, hein? Fazia tempo que eu não via esses remanescentes que é guardado, né, Pedrão? Olha lá, o Pedrão revelou quase até seu CPF, meu irmão, e olha que eu não sou desse, irmão, eu sou reformado, irmão, eu sou bem leve com essas coisas, mas nós temos que respeitar os marcos do passado. Existe remanescente, sim. Então ande com pessoas que te levem para próximo de Deus, irmãos. Toda vez que eu entro no Instagram e olho o Mário Sérgio, irmãos, aquilo ali me constrange, irmãos. O Mário Sérgio é jogador de futebol, bem sucedido, o cara poderia estar de boa. Eu olho para o Instagram dele e falo assim, Jesus, me ajuda a ser crente igual esse homem. Entende, gente? É esse tipo de gente que você tem que se aproximar. É esse tipo de gente que você precisa andar junto, sentar à mesa, buscar a comunhão. Então no verso 11 ao 15, olha o que Paulo vai dizer. Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, quero dizer, para que eu e vós sejamos mutualmente encorajados pela fé. E não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes pelejei visitar-vos, contudo tenho sido impedido até este momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós. Olha Paulo querendo colher fruto espiritual entre os irmãos. Paulo que tinha tudo para dar, mas ele queria receber. Assim como tenho alcançado entre os gentios. Eu sou devedor tanto dos gregos, quanto dos bárbaros, quanto dos sábios, como dos ignorantes, de modo que em tudo que depender de mim, estou preparado para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Paulo desejando a comunhão. Paulo desejando a edificação mútua. E não é qualquer um, irmãos. É Paulo. É Paulo que estava desejando. Não é uns comedor de arroz igual eu e você, não, irmãos. Comedor de churrasco. É Paulo, irmãos. Apóstolo Paulo estava desejando ir ter com aqueles irmãos para que ele pudesse ser edificado. Nada mais, nada menos que Paulo. Se Paulo desejava isso, quem sou eu e você, irmãos, para não querer também sentar à mesa e ser edificado uns com os outros? Paulo aqui vai falar do compartilhar dos dons espirituais para ser fortalecidos pela fé. Os dons, irmãos, que foi distribuído à igreja. Nós já fizemos uma série sobre dons aqui, irmãos, maravilhosa. Vamos repetir ela em nome de Jesus, né, irmãos? Os dons não foi dado para a igreja para edificação própria. Foi para a edificação da própria igreja, do corpo de Cristo.
Então Paulo queria sentar com esses irmãos para que os dons se manifestassem e aquilo fortalecesse a fé um dos outros. Uma troca mútua, irmãos, uma edificação mútua uns com os outros. E o que é mais interessante aqui, que Paulo se sente em dívida. Paulo se sente em dívida com o grego, com o bárbaro, com os sábios, com os ignorantes, porque ele se sente em dívida da pregação do evangelho, ele recebeu o evangelho, e ele quer então agora compartilhar o evangelho com esses irmãos. Ele quer aquilo que serviu para ele, aquilo que mudou a vida dele, agora ele sente o desejo, ele se sente em dívida em compartilhar também o evangelho do Senhor. Uma missão universal, irmãos. O evangelho não pode ter fronteiras, irmãos. Só que quando eu falo que o evangelho não pode ter fronteiras, eu não estou falando que o evangelho precisa ser pregado só lá na África, só no Oriente Médio, porque muitas vezes a gente fica tão preocupado com isso que a gente esquece que do nosso lado moram pessoas que precisam do evangelho. Esses dias a gente estava fazendo uma edificação mútua lá em casa, né? Eu nem lembro os irmãos que estavam, mas tinha alguns irmãos que estavam aqui. Você estava lá, né? O dia que a mulher bateu lá em casa, não sei se você estava. A mulher bateu lá em casa, a vizinha bateu lá em casa. Ele falou assim: eu queria pedir uma oração para minha mãe, porque ela está com câncer. Eu estou vendo que vocês estão reunidos aí, um monte de crente aí. Ora por ela, porque vocês têm fé. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Eu nunca esqueço quando eu e o Vini, quando a gente ainda era missionário, a gente estava na nossa casa orando, irmãos. E assim, era aquelas orações, a gente cheio de Deus, jovem ainda, solteiro, aquela loucura, irmãos. Aquelas orações assim que era um negócio sobrenatural. Eu nunca esqueço um dia que a gente estava numa oração, aquele dia de madrugada, aquele trem assim, de Deus, irmãos. E para um carro de polícia lá na porta, nós falamos: ih, agora já era. Os vizinhos denunciou nós estamos fazendo muito barulho. Irmãos, de repente a gente vai lá, né, com o rabinho entre as pernas, chega lá fora, lá os policiais estão lá fora e falam assim: não, nós paramos aqui porque nós queremos que vocês orem por nós. Entende, irmãos? É isso o evangelho. Nós estamos em dívidas, porque nós temos uma missão universal de pregar o evangelho, porque recebemos ele, e agora nós somos chamados a compartilhar ele com todo mundo. Essa não é uma missão só dos evangelistas, essa não é uma missão só dos pastores, essa é uma missão da igreja do Senhor. E todos vocês que fazem parte dela precisam compartilhar dessa mensagem. E agora a gente não compartilha, irmãos, mais só pelo mérito, né? Eu não vou compartilhar o evangelho só para eu ganhar uma estrelinha na minha coroa. Porque tem muita gente que às vezes ainda está nessa expectativa, né? Eu vou compartilhar o evangelho, porque a cada alma que eu ganho, eu vou ganhar uma estrelinha na minha coroa, e aquela coisa toda. Não, irmãos, eu compartilho o evangelho, porque eu recebi ele de graça, e de graça eu compartilho, e a graça do Senhor que agora me alcançou, me impulsiona a compartilhá-lo com outras pessoas. E aí Paulo vai então encerrar aqui o texto, irmãos, com uma das partes que eu mais amo na Bíblia. Essa parte que Paulo vai falar o seguinte, do verso 16 em diante: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho, irmãos, é o poder de Deus para a salvação. Só há salvação através da pregação do evangelho, o poder de Deus. Os eleitos do Senhor vão conhecer o evangelho através da pregação do evangelho. E agora eu não me envergonho. E Paulo então declara: não me envergonho do evangelho. E essa declaração de Paulo, irmãos, é uma declaração que nós precisamos agarrar nela, irmãos. Nós não podemos ter vergonha de anunciar o evangelho, de pregar o evangelho, irmãos. Vocês lembram daqueles irmãos que antigamente iam para a praça, botavam uma caixinha de som, pegavam o microfone e ficavam anunciando o evangelho, e que eu e você muitas vezes criticou esses irmãos, e que até hoje, se a gente vê, a gente fala assim: para que isso? Não precisa disso. Não precisa disso, irmãos, e não é para isso que eu estou chamando você para fazer, mas eu admiro aqueles irmãos, porque eles não se envergonham do evangelho. E sabe por que eles estão fazendo isso? Porque eu e você estamos falhando na missão. E porque eu e você estamos falhando na missão, a Bíblia vai dizer que até as
pedras clamarão. E que Deus vai usar, se for possível, uma mula, mas o evangelho vai ser pregado. Então, irmãos, por que não eu e você? Para que deixar isso para a mula, para as pedras clamarem, sendo que tem eu e você, irmãos? Que temos a consciência do poder de Deus que transformou as nossas vidas e que agora eu, impulsionado pela graça do Senhor, também me sinto na missão, na dívida em pregar o evangelho. E quando Paulo fala assim, o evangelho é o poder de Deus, não apenas uma mensagem, irmãos, mas uma ação transformadora. A palavra poder no original significa dínamos, dinamite, explosão. É isso que acontece, irmãos, quando você recebe o evangelho. Quando você recebe o evangelho, o dínamos de Deus, o poder do evangelho, assim como a dinamite, vai transformar a sua vida como um todo. O evangelho de Jesus, irmãos, só para você ter uma noção, quando ele encontra com Paulo, imagina só Paulo andando no caminho de Damasco, de repente vem uma carreta em alta velocidade, encontra com Paulo ali na sua carrocinha, no seu cavalo, e bate em Paulo. Foi mais ou menos isso que aconteceu, se a gente fosse figurar isso no poder do evangelho alcançando Paulo. E aí imagina Paulo levantando depois dessa batida, irmãos, ele no cavalinho dele, uma carreta, um bitrem, em alta velocidade, passa em cima de Paulo. E de repente ele levanta, sacudindo a poeira. Fica cego uns 3 dias, irmão. Mas ele é transformado pelo evangelho. Sabe por quê? Porque aquele velho homem morreu no acidente, mas nasce um novo homem transformado. Assim é eu e você, irmãos. Se você ainda não teve esse tipo de transformação, o evangelho ainda não te alcançou, irmãos, mas está em tempo. Diferente do pastor Geraldo, nosso querido pastor Geraldo, que foi alcançado, descansa no Senhor, você ainda está aqui vivo, com saúde, desfruta, porque aquele homem investiu 40 anos da vida dele no evangelho, e ele agora está colhendo na eternidade. Então, irmãos, esse é o poder transformador do evangelho. Ele vai mudar a sua vida completamente. Você vai se transformar em uma nova criatura. Assim que o evangelho funciona. Esse poder, esse dínamos. E o evangelho ele é universal. Paulo vai falar primeiro aos judeus, depois aos gregos. Nele se revela a justiça de Deus, irmãos. Do início ao fim. A justiça de Deus está se revelando do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse. E o justo viverá pela fé. Repetindo as palavras do profeta Abacuque 2:4. O justo viverá pela fé. Fé em quê, irmãos? Fé em Jesus Cristo. É por isso que o ego, nós temos que tomar muito cuidado com ele, irmão. E esse livro tem transformado muito a minha vida em relação a isso, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes nós somos muito bons em algumas coisas, sim ou não? Eu tenho coisas que eu sou muito bom, irmãos. Tem coisa que eu estudei muito, eu sou bom naquilo. Mas se eu não tomar cuidado, o ego vai me destruir, porque eu vou achar que eu sou bom o suficiente para fazer sozinho. Entende? O perigo do ego é esse. É porque muitas vezes a gente se dedica muito em alguma habilidade, em alguma coisa, e a gente se torna muito bom. E a gente começa a achar que a gente é autossuficiente naquilo que a gente faz. E o ego, então, começa a tomar um lugar, que é um lugar de Deus nas nossas vidas. Foi assim com Lúcifer lá no céu. Lúcifer era um adorador. Cantava lindamente. Ninguém cantava melhor do que Lúcifer. Até que um dia o ego subiu na cabeça dele e ele falou assim: eu quero estar no mais alto lugar, acima de Deus. E quando o ego domina a nossa vida, irmãos, nós nos achamos autossuficientes e não somos mais dependentes do Senhor. Então que nós possamos nos policiar no nosso ego. Que nós possamos viver entendendo que somos dependentes do Senhor, ainda que o Senhor nos dê habilidades, nos dê capacitação. E Ele ama ver o povo dele crescendo, avançando, sendo capaz, se desenvolvendo, mas nunca esqueça de onde você veio e para onde você está indo. Amém? Olha só algumas citações, vamos colocar lá. Libera para mim aí, Caio. Olha só o que nosso irmão John Calvino fala sobre essa porção das Escrituras. O Evangelho não é uma doutrina fria e inativa. Porque muitas vezes, irmãos, e é bom pegar essas frases de reformado, né? Porque tem gente que acha que reformado é frio, né?
no manifesto dos dons. Olha o que o João Calvino vai falar: o evangelho não é uma doutrina fria e inativa, mas o instrumento eficaz pelo qual Deus opera poderosamente em nossos corações para salvação. Esse é o poder do evangelho. Olha o que Martin Lloyd-Jones vai falar. O evangelho não é um conselho. O evangelho não é conselho, irmão, porque tem gente que acha que o evangelho é um conselho. Não, vou dar um conselho para você, meu irmão. Você precisa agarrar com Cristo. Não, irmão, você não precisa dar esse conselho para o seu amigo, ainda que você ame ele. Você tem que virar para o seu amigo, você ama ele. Porque conselho, você fala assim: não, cara, não bebe não, bebida não vai levar você a lugar nenhum. Não usa droga não, cara, não vai pelo caminho da pornografia, isso é conselho bom. Faz isso não. Ora, vai por esse caminho. O evangelho não é um conselho, irmãos. Olha o que é o evangelho. O evangelho não é um conselho, mas poder. Ele não apenas sugere o que devemos fazer, mas realiza em nós aquilo que jamais poderíamos fazer sozinhos. Então o evangelho, irmãos, é a única solução. Você não precisa dar conselho, você tem que contar uma boa notícia. Você tem que anunciar a boa notícia. O evangelho, irmãos, vai fazer em você aquilo que você nunca vai dar conta de fazer sozinho, só pelo poder do evangelho. Amém? Glória a Deus. E olha o que Sproul vai falar então. O evangelho é ofensivo ao orgulho humano. Irmãos, ele é ofensivo muitas vezes ao nosso orgulho. Ele nos quebra ao meio. Mas é a única esperança do homem. A vergonha surge quando temos a rejeição dos homens, mais do que a aprovação de Deus. Irmãos, esses homens de Deus estão falando um pouquinho para reforçar sobre aquilo que nós estamos pregando aqui. E para a gente caminhar para o fim, algumas formas práticas, irmãos, que nós precisamos entender da aplicação de tudo aquilo que a gente leu aqui, nessa porção das Escrituras, o evangelho nunca pode ser um fardo, irmãos, que você está carregando. O evangelho nunca pode ser um peso que você está carregando, mas ele é poder. O evangelho é poder de Deus para você e para aqueles que você está anunciando. Nós não podemos ter vergonha do evangelho, mas nós precisamos vivê-lo, anunciar a Cristo, irmãos, mesmo nesse mundo hostil. Você não precisa muitas vezes pegar o microfone e ir lá para a praça pública, irmãos. Não, você não precisa ir lá fazer um louvor. Vamos fazer um louvorzão lá no parque hoje. Apesar que eu amo isso, tá, irmão? Vocês podem marcar que nós estamos juntos, é nós. Mas o evangelho se prega nesse mundo hostil através das suas atitudes, através do seu posicionamento, através do seu caráter. As pessoas têm que olhar para você e têm que notar que você está andando na contramão desse mundo caído, irmãos. Essa semana eu tive que tomar uma das decisões mais desafiadoras na minha vida, irmãos. E sabe como que eu tomo as decisões desafiadoras como essa que eu tive que tomar essa semana, irmãos? Não é consultando o guru, não é consultando o meu mentor, apesar de ter e achar muito bons conselhos, mas decisões como essas, irmãos, só tem uma pessoa que pode me dar as respostas: o Espírito Santo de Deus. Decisões que vão impactar a sua vida de uma maneira muito drástica, só tem uma pessoa que eu consulto, irmãos: o Espírito Santo de Deus. E essa semana eu tive que tomar uma dessas decisões, irmãos. Uma daquelas assim que você fala assim: gente, eu preciso orar pelo menos uns 3 dias, jejuar uma semana para ver se eu consigo acertar nessa decisão. Mas a única voz que eu quero ouvir nesse momento, sabe qual que é? Do Espírito Santo de Deus. Porque qualquer outra voz que eu for ouvir vai ser mera distração. Então, irmãos, o evangelho, ele precisa ser anunciado nesse mundo hostil através das decisões que você toma, através das renúncias que você faz. Qual foi a última vez que você renunciou a alguma coisa em prol do evangelho? Em setembro de 2013 eu tomei uma decisão tão difícil quanto essa que eu estou tomando agora. Mas sabe por quê? O Espírito Santo de Deus me impulsiona a isso. Entende, irmãos? Qual foi a última vez? Qual a última vez que você tomou decisões 100% confiando no Espírito Santo de Deus? Porque o justo viverá pela fé. Fé em quê, irmãos? Fé no seu trabalho? Fé no seu concurso público?
Fé no diploma que você tem? Isso não é fé, isso é mérito. Você tem o trabalho que você tem pelo mérito que você teve. Você tem o diploma que você tem pelo estudo que você teve. Mas o justo viverá pela fé. Então, se a sua confiança é só no trabalho que você tem, se a sua confiança é só na posição que você tem, se a sua confiança é só no concurso que você prestou, você não está vivendo pela fé. Ainda que você possa ter todas essas coisas, irmãos, e é bom que você tenha mesmo, mas entenda uma coisa, a sua confiança não pode estar nesse lugar. Alguns vão confiar em carros, outros em cavalos, mas eu confio no meu Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é Bíblia. Qual livro você está lendo? Qual o livro que você está lendo que você não está sabendo disso? Nós fomos no Descende, no aquecimento, porque o Descende vai ser em 31. Na hora que o Francis Chan, eu fui justamente porque eu queria ver o Francis Chan, porque o Francis Chan é um cara que eu leio, irmãos, há anos os livros dele. Se você nunca leu, Cartas à Igreja, irmãos, para tudo que você está fazendo na sua vida, e amanhã começa a ler esse livro. Cartas à Igreja, Francis Chan. E esse cara esteve aqui em Goiânia. Aonde você estava? Que você não foi, irmãos? Aonde que você estava? Mas eu tinha uma coisa muito importante. Talvez você nunca mais na história vai ter a oportunidade de ver esse cara pisar em Goiânia. Nunca mais, irmãos, provavelmente. E esse cara estava aqui em Goiânia. E aí sabe o que ele fala, irmãos? Ele sobe lá com toda aquela simplicidade dele, Quantos anos? 60? 65, 7 filhos, 58, com cara de 40, 7 filhos, ele sobe lá em cima e fala assim, só esse ano eu já li a Bíblia, só ano passado eu li a Bíblia 12 vezes, sabe por que eu li a Bíblia 12 vezes? Porque eu não quero ouvir outra voz, eu só quero ouvir o que o meu Senhor Jesus está falando ao meu coração. E você não estava lá para ouvir esse homem. Entende, irmãos? Não adianta você querer ter poder, dínamos. Pastor, mas eu já expulsei demônio. Até o Satanás expulsa o próprio demônio. Se for para impressionar, irmãos, ele vai curar, ele vai fazer um monte de coisa, ele vai falar em línguas. Eu nunca esqueço, uma vez nós estávamos em Pirinópolis pregando, e aí o Satanás manifestou, e o Vini, que era o missionário que andava junto comigo, chegou lá falando em língua. O Satanás olhou para ele e falou assim, eu sei de trás para frente, frente para trás, toda essa língua que você está falando aí, agora você quer que eu fale do seu passado? Aí ele ficou murchinho, saiu quietinho de ladinho assim. Entende, irmãos? As nossas armas não são essas armas, as nossas armas são espirituais, joelho que dobra, Bíblia que você conhece. Esse livro é o nosso manual, irmãos. Se você não está se alimentando disso aqui, você está raquítico na sua fé. A sua casa está vulnerável, irmãos. O inimigo está avançando cada vez mais, nós estamos caminhando para o fim. Só quem não está percebido, não está percebendo o que está acontecendo, irmãos. Tem 2 movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Um movimento do anticristo se levantando e um movimento de um grande avivamento. Qual que você está percebendo, irmãos? Porque eu estou percebendo o grande avivamento que está chegando no Brasil. Irmãos, está chegando uma onda de avivamento no Brasil que, se você não fizer parte, você vai só contar a história. Eu vou fazer parte. Agora, ao mesmo tempo que essa onda de avivamento está chegando, irmãos, o anticristo está se levantando. Talvez dentro da sua casa você não está percebendo. Talvez lá no seu trabalho você não está se percebendo. Porque está havendo um movimento, irmãos, um movimento mundial e global, onde o mundo está se unindo, irmãos, e as coisas estão se encaixando, e as escrituras já apontavam tudo isso que está acontecendo, irmãos. Daqui a pouco eles vão lançar uma moeda mundial, e você vai falar assim, glória a Deus por isso, irmão, está precisando já, está difícil mexer com dinheiro, troco, não sei o quê. Você vai aplaudir achando que está tudo certo. Sabe por quê? E o meu povo perecerá, porque não conhece a verdade. Mas a verdade vos libertará. Então nós precisamos, irmãos, nos agarrar naquilo que o Senhor está fazendo sobre a nação brasileira. E aí sabe o que é o bacana de tudo isso? Que aí Francis Chan sobe lá no palco e fala assim, eu li a Bíblia 12 vezes, eu estou apaixonado por esse livro, eu só quero ouvir o que Jesus está falando, o que Deus está falando comigo, eu só quero ouvir essa voz. Aí depois vem o Angry Bird, que é o fundador do movimento, um americano,
fundou o movimento Descende lá nos Estados Unidos. E aí lá nos Estados Unidos, eles em Orlando, fazendo o movimento, o Senhor sopra no coração deles, vai para o Brasil. E aí o cara chega na reunião do Descende e fala assim: Brasil, chegou a vez de vocês, nos discipula, os Estados Unidos precisa de vocês. E aonde nós estamos, irmãos? E aonde que os crentes estão nessa hora? Entende, irmãos? Então, está havendo um movimento global, irmãos. E que eu convido você a fazer parte disso, porque senão você vai ser só mais um que vai contar a história para os seus filhos e para os seus netos, falar assim: teve o Descende, lá no ano que o papai estava lá. Foi muito legal. Aí seu filho fala assim: você participou, papai? Não, eu fiquei em casa. Vem fazer parte, irmãos, daquilo que o Senhor está fazendo. Independente de Descende, eu estou falando daquilo que o Senhor está fazendo sobre a nação brasileira. Amém? Movimento de oração, poder, dínamos. Década de 90, o Brasil foi um dos grandes celeiros do avivamento na nação brasileira. Grandes homens, mulheres, canções partiram daqui de Goiânia, irmãos. E o Senhor está soprando novamente sobre nossa nação. Amém? Para a gente encerrar, meus músicos, se quiserem, já pode tomar aí o lugar de vocês. Paulo então nos mostra 3 marcas de uma vida centrada no Evangelho. Quais são essas 3 marcas? Primeira, gratidão e comunhão. Nós precisamos viver uma vida, irmãos, de gratidão, de contentamento. Precisamos ser gratos ao Senhor por tudo. Só que além dessa gratidão, nós precisamos viver uma vida de comunhão uns com os outros. Tem que haver comunhão. O povo de Deus precisa estar na comunhão. Por isso que a gente enfatiza e bate tanto: participe de um fluir nos lares, esteja nos pequenos grupos, participe junto com os irmãos. O segundo ponto, compromisso com a missão de evangelizar. É um compromisso meu e seu, irmãos. Evangelizar. Evangelizar é um compromisso de toda a igreja. Todos nós somos chamados à evangelização. E o terceiro ponto, confiança no poder do Evangelho. Ele é o poder para a salvação. O Evangelho é o poder para a salvação. E agora, o desafio que eu quero fazer para a igreja é que, se realmente vocês estão valorizando a comunhão, como Paulo valorizou, nós precisamos ter essa consciência, a mesma consciência que Paulo tinha, de dívida com aqueles que estão perdidos, irmãos. Essa consciência, ela precisa ser uma consciência verdadeira entre o povo de Deus. Uma consciência, irmãos, que aqueles que estão perdidos, aqueles que estão andando em caminhos errados, irmãos, é meu papel e o seu papel anunciar as boas novas do Evangelho. Não é um bom conselho, irmãos. Deus não está nos chamando para ser conselheiros de ninguém. Deus não está chamando a gente para a gente sair dando conselho para todo mundo, postando frases de impacto nas redes sociais. Vou postar um monte de frases de impacto. Não, Deus está nos chamando para contar uma boa notícia. Cristo venceu. Só Ele pode fazer na sua vida o que você não é capaz de fazer. Só Ele pode transformar a sua vida. Coisas que ninguém pode fazer por você, só Ele pode. Então não espere, irmãos. Muitas vezes a gente espera alguma tragédia acontecer, né, para a gente se jogar ao Senhor. Existe aquele velho ditado, né, uns vêm pelo amor, mas outros vêm pela dor. Muita gente é teimoso, espera a dor chegar, né, irmãos? O convite do Evangelho, irmãos, ele vem no melhor momento da sua vida. Todos nós somos convidados pelo Senhor, de uma maneira gentil, de uma maneira educada, de uma maneira saborosa, irmãos, a fazer parte do Evangelho. Mas muitas vezes a gente é tão teimoso, e a gente é tão resistente, que nós precisamos nos deparar com a morte algumas vezes. A gente precisa nos deparar com uma tragédia, com uma perca financeira, para que a gente se renda ao verdadeiro Evangelho do Senhor. Ainda muitas vezes na igreja, caminhando na igreja, fazendo parte do grupo de oração, fazendo parte das mesas com os irmãos, ainda assim nós não nos rendemos ao Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, não é só uma boa notícia que é anunciada, mas é uma boa notícia que gera transformação de vida.
E se você ainda não foi transformado, irmãos, pelo poder do Evangelho, a minha oração nessa noite é que o Evangelho pegue você nessa noite a ponto de transformar a sua vida por completo. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com vocês. Nós vamos cantar mais algumas canções. Mas antes de cantar algumas canções, eu quero também trazer aqui uma pedagogia sobre a ceia do Senhor. Os irmãos que vão servir a ceia já podem se achegar ali. Nós iremos também ceiar, irmãos. E o que é a ceia do Senhor? O que é o banquete do Senhor? A ceia que nós participamos hoje é um sacramento que foi deixado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que na noite em que foi traído, ele sentou com os seus discípulos e ele partiu o pão. E naquela mesa havia traidor, pecador, mas ainda assim eles foram convidados para aquela mesa. Então a ceia do Senhor, essa pela qual nós iremos participar hoje ali, representada pelo cálice, que é o sangue da nova aliança, o pão que representa o corpo que foi moído, que foi dilacerado ali naquela cruz. Mas a ceia do Senhor é um convite tanto a judeus, quanto a gregos, quanto a romanos, quanto a todo povo, língua, raça e nação. É um convite público a todos. Porém, a ceia, ela só tem validade para aqueles que a tomam com a consciência correta. Então, se você não tem a consciência correta, é por isso que Paulo, ele vai falar no texto, faça uma autoanálise antes. Essa autoanálise não é para você analisar os seus pecados, não é para você falar assim, Senhor, eu não vou ceiar hoje, porque hoje ainda eu pequei. Não, irmãos, todos nós pecamos e carecemos da graça do Senhor. Mas a ceia do Senhor, irmãos, é para todos aqueles que crê que Jesus Cristo é Senhor da sua vida. A ceia do Senhor é para todos aqueles que reconhecem que são pecadores e sem Jesus não tem saída. Então a ceia do Senhor, irmãos, é um convite aberto, um convite público a todos nós, desde que ela só vá ter validade se você tiver a consciência correta, senão você está só saciando a sua fome. É isso que Paulo quis dizer no texto. Obviamente que aqui não vai matar a sua fome, que esse pedacinho de pão e esse suco de uva aí, irmãos, vai te dar mais fome, mas lá na ceia que Paulo estava se referindo, lá era um banquete, onde os irmãos chegavam mais cedo, comiam antes uns dos outros, não esperavam uns pelos outros para encher a barriga, porque a viagem era longa até lá. Então nós precisamos ter a consciência correta do sacramento que iremos cumprir. Amém? Glória a Deus, se você tem essa consciência de que